Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui, tá? Quando me chamaram para fazer esse trabalho, eu torci o nariz de cara, né? Não gostei e senti algo no ar que me incomodava. Primeiro que aos 50, não por questões profissionais, mas aos 56 anos de idade, a maioria de vocês não chegaram aos 56 anos de idade, o Hillman fala sobre isso, sobre a força do caráter, alguma coisa que nasce nas pessoas sérias, né? Porque tem pessoas que não são sérias, isso não nasce nunca, né? Você começa a tomar muito cuidado aonde você coloca a sua imagem, coloca o seu nome. Eu sou psicólogo clínico, meu trabalho é com a alma. E no que eu fui convidado para isso, houve uma certa resistência da minha parte e a pessoa que me convidou, uma pessoa muito querida, e ela pressionou muito, ela fez muita pressão e eu resolvi pesquisar, procurar saber de que se tratava, mas não pesquisei somente de forma acadêmica, intelectual, eu pesquisei também de forma prática. Depois de um ano dessa pesquisa, eu comecei a ficar muito impressionado com os resultados a nível físico que estava acontecendo comigo. Eu tenho um genro que é formado em biologia, biólogo, porque muitas das coisas que nós vamos discutir aqui têm uma relação direta com esse campo da biologia, principalmente a questão de célula. Eu chamei a atenção dele, eu falei, ó, Cid, vai lá e vê isso para mim e vê que história é essa, porque você está numa área e o cara é envolvido numa outra área mais profundo. 2 dias depois ele ligou para mim e falou assim, olha só, isso é muito sério, estou te mandando alguns trabalhos acadêmicos, de fora inclusive, para você ver. E eu passei um bom tempo com os livros, com os estudos, com as pesquisas e fazendo os meus experimentos práticos, né? Confesso para vocês que tive que falar com essa pessoa que me convidou, humildemente dizer que eu estava errado na minha primeira leitura, né? Eu estava errado, a coisa era muito séria. Vocês vão entender por que eu estou fazendo esse preâmbulo, porque a primeira pergunta que vocês vão fazer assim ué, mas se isso tudo aí é assim mesmo, por que ninguém fez, ninguém faz? Tá? É muito simples, uma coisa que eu já sabia e confirmei com esse trabalho, com essa pesquisa. O modelo biomédico não está interessado em curar ninguém, está interessado em fazer dinheiro, em ganhar dinheiro. Imagine vocês que tudo isso surge a partir de um trabalho do professor Einstein, né? O professor Einstein, ele desenvolve a teoria da relatividade em 1905, depois em 1925 ele cria um modelo da relatividade para a gravidade, mas nada disso deu a ele o prêmio Nobel de Física. Ninguém sabe disso. Einstein ganhou o prêmio Nobel de Física com um trabalhozinho que ele publicou sobre o efeito fotoelétrico, na qual ele dizia e mostrava que a luz era transmitida em pacotes, que ele batizou com o nome de quantum, tá? E a partir desse trabalho de Einstein, você viu, ele não ganha o prêmio Nobel de Física com a teoria da relatividade, ele ganha o prêmio Nobel de Física com o efeito fotoelétrico. Por quê? Porque as consequências desse trabalhinho, tá? Que ele publica na Universidade de Copenhague para o mundo, elas foram dantescas, né? Em todos os sentidos. Tudo que vocês estão vendo aí, tecnologia da informação, a mecânica quântica surge a partir desse trabalho. Ou seja, os encontros de Werner Heisenberg, Niels Bohr, Max Planck nos produz a mecânica quântica e tudo isso que vocês estão vendo aí. Mas existe uma outra coisa que esse trabalhinho do Einstein nos permitiu, tá? Que é desenvolver as chamadas tecnologias de tomografia computadorizada, ressonância magnética, todas essas coisas que vocês conhecem aí, né? E por que então que vocês não conhecem o que eu vou falar com vocês hoje? É simples, não dá dinheiro. E eles não estão preocupados em curar pessoas, em prospectar saúde. O que dá dinheiro, tá? É cultivar a doença, ou seja, é tomografia computadorizada, ressonância magnética, o modelo mecanicista, o modelo acadêmico, o modelo biomédico, ele é essencialmente mecanicista, reducionista. E todos nós sabemos que já tem muito tempo que esse modelo não traz saúde para ninguém, né? Obviamente, o psicólogo foi fisgado nesse momento. Meu interesse aumentou nesse momento que eu comecei a perder. Eu falei, opa,
Muita hora nessa calma. O que está acontecendo aí? Então eu já faço uma justificativa antes de começar a falar para vocês de por que isso não teve a expoência. Que você, se isso funciona do jeito que o doutor Aurélio está falando, por que isso aí não tem uma expoência? É simples, tá? O interesse do modelo biomédico é outro. Agora, é claro que aonde surge essa tecnologia, no Japão, na Europa, isso já tem uma difusão e tem soluções muito grandes. Mas eu não estou aqui dando meu testemunho para vocês porque no Japão isso está funcionando, na Europa está funcionando. Eu estou dando meu testemunho porque a minha alma prospectou, compreendeu e o meu corpo respondeu a tudo isso, né? Então eu peço a vocês que se desarmem com relação a isso, porque é muito natural de vocês falarem, peraí, se isso tudo que ele está falando é porque já existe muita gente, isso não está na corrente do modelo mecanicista, reducionista. Eu tenho uma formação em medicina tradicional chinesa, e isso tem uma similitude muito grande, né? Por isso que hoje pela manhã, eu estou fazendo esse trabalho, hoje pela manhã, quando eu acordo, né, eu boto o pé fora da cama, eu escuto o Cramunhão falar para mim, ó, o nome, não tinha, tava ali, ó, a apresentação. Aí o Cramunhão falou, olha, o nome da palestra é Medicina Vibracional. É um modelo de medicina que vem a contrastar com esse modelo biomédico que aí se encontra, tá? Então eu pediria assim a atenção de vocês e se houver dúvida, me perguntem, porque eu tenho que levar vocês por uma viagem que envolve a nossa vida, a vida do nosso corpo, a nossa saúde, não só física como mental. E eu acredito que em alguns aspectos disso vai chocar vocês, tá? Olha só, isso em medicina chama-se terreno biológico. O que vocês estão vendo aí, tá? Olha só, você está vendo essa pedra aqui, ó? Essa pedrazinha aqui, ó, tá? Isso é uma pedra porosa, tá? Aqui do lado tem uma garrafa com CO2, com gás carbônico. O gás carbônico sai dessa garrafa, essa pedra joga o gás carbônico no ambiente, por quê? Aqui a pedra porosa, aqui está saindo gás carbônico. Por quê? Porque as plantas necessitam de gás carbônico para fazer a fotossíntese. Elas absorvem durante o dia esse gás carbônico e à noite elas liberam oxigênio, tá? Esses peixinhos aqui, ó, eles fazem xixi, eles fazem cocô, é um material tóxico. Só que esse filtro que está aqui, ó, ele tem ali cerâmicas, pastilhas. O que ele faz? Ele põe a água do aquário, passa aonde tem bactérias nitrificantes, que vão transformar nitrito em nitrato, fazendo com que todas as toxinas do cocô, do xixi, de resto de comida do peixe, mantenha equilibrado esse ambiente, tá? Inclusive, se houver alguma bactéria aqui, algum micro-organismo nesses peixes aqui, os peixes vão contrair, o sistema imunológico deles vão reagir e os peixinhos não vão morrer. Por quê? Porque o terreno biológico está equilibrado. Só tem uma coisa que é perigosa aí, que não pode acontecer. Uma coisa que é inegociável aí. Como vocês observam aqui, ó, 75% desse terreno biológico, disso tudo aqui, é o quê? É água. E toda água tem um tal de potencial de hidrogênio, conhecido na intimidade com o nome de pH. Atenção, senhores. Opa, passei e voltei. O que acontece aqui? Você pode até jogar bactérias aí nesses peixinhos aí, nesse aquário aí, tá? Porque o sistema imunológico deles vão reagir, tá? Agora, você não pode nunca permitir que o pH dessa água altere. Por quê? Porque o terreno biológico, tá? Vai variar. E se o terreno biológico variar, se o pH dessa água variar, os peixinhos vão ficar doentes e vão morrer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 75% do seu corpo é feito de água. Então a questão do pH é extremamente importante para o seu corpo. O corpo humano tem um pH em torno de 7,3 e 7,4. Variar esse pH é uma coisa muito complicada. Se nós usarmos a seguinte metáfora, olha aqui, ó, todo esse aquário aqui, ó, é um corpo, tá? Esses peixinhos aqui são as células do corpo humano. Se o pH desse terreno biológico aqui variar, essas células vão adoecer e esse corpo vai morrer. Vamos como Jack, por partes. O que é o pH?
pH é a quantidade de íons positivos que existe, de hidrogênio, que existe em qualquer material de água. Ele vai de 0 a 14. O pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, desculpe, é um pH ácido. 7, ele é neutro. A partir daqui o pH começa a ficar alcalino, tá? O corpo humano precisa ter um pH em torno de 7,3, 7,4. Por quê? Ele foi estruturado para que os líquidos do corpo, os líquidos aonde a nossa célula está inserida, o nosso terreno biológico, funcione entre 7,3 e 7,4, tá? Vamos ver alguma coisa sobre isso. Olha aqui, ó. O corpo é alcalino por design. Ele foi desenvolvido, o design dele é alcalino, porém, ele é ácido por função, ou seja, na medida em que ele vai funcionar, tá? Que você vai ingerir alimentos, que você vai defecar, ele tende a dar uma acidificada. O corpo precisa, tá? De ajuda na manutenção do seu projeto em ser alcalino, através de alimentos e bebidas alcalinas. Ou seja, o design do corpo foi desenvolvido para ele ser ácido, em torno de 7,3, 7,4. Mas, por função, ele tende a acidificar. Cabe a você fazer uma alimentação funcional para quê? Para que essa acidificação caia e ele retorne para o padrão dele. Como é que você faz isso? Você faz isso ingerindo alimentos que dão a você uma condição de acidificação. Agora, vejam quais os alimentos que fazem o contrário com você, que acidificam, tá? Por exemplo, álcool, refrigerante, tá? Eu não consigo entender, não é sério o mundo. Em qualquer mundo sério, refrigerante deveria ser proibido de vender. Um copo de refrigerante que você toma, você precisa tomar 32 copos de água boa para equilibrar o pH no seu corpo. Um copo de refrigerante é preciso de 32 copos de água boa para equilibrar o pH do seu corpo. Ou seja, refrigerante mata. Sabe qual é o outro problema? É que o sangue, porque o líquido do teu corpo não é só pelo teu corpo, coisa e tal, você tem o sangue. E o sangue, ele tem uma espécie de um software nele que diz o seguinte, ó, meu pH não pode abaixar de 7,3 nem subir muito. O sangue, o corpo tem uma maneira de tamponar o pH do sangue. Não é negociável isso. O pH do sangue não se permite que oscile abaixo, se tornando ácido. E aí acontece uma coisa interessante, olha só. O corpo vai sacrificar todos os outros órgãos do sistema para manter o... Ou seja, quando o sangue, o pH, pela quantidade de alimento podre e porco que nós comemos, e vocês sabem disso, né? No que eu mostrei os alimentos ali, a menina já deu um pulo e apontou para outra, tipo assim, ih, sujou, tá? Quando o nosso corpo, tá, começa a acidificar através de um fenômeno chamado acidose, tá? O organismo fala assim, olha só, vamos roubar dos músculos, dos ossos, substâncias alcalinas para conseguir tamponar, e vai mudar tudo. Mas o sangue vai continuar em 7,3. Isso é inegociável. O organismo não permite que o pH do sangue oscile. Mesmo se ele tenha que matar células do corpo. Como ele faz? Ele captura substâncias básicas, substâncias alcalinas, joga no sangue para estabilizar, para tamponar, como a gente costuma dizer. A custo de quê? A custo de adoecimento, de sofrimento das outras células do corpo. Essa é a desgraça de todos nós, tá? Está dentro de vocês. Isso ficou conhecido com o nome de cluster, tá? São macromoléculas que, na medida em que você vai comendo mal, se alimentando mal, você começa a evoluir para uma coisa que nós chamamos de acidose. Ou seja, o teu sangue tampona, aqui não vai mudar, aqui vai ficar 7,3. A custa de quê? De roubar dos teus órgãos, das tuas células, substâncias alcalinas para ele ficar tamponado. E aí o que acontece com essas células? Elas começam a engripar. E ao redor do tecido celular se desenvolvem esses clusters, que são macromoléculas, aonde o material é envolvido em gordura, porque quando você começa a acidificar, você engorda. Por quê? Porque o corpo começa a produzir gordura para quê? Para envolver essas macromoléculas,
tá? Aonde estão radicais livres, aonde estão dejetos, tá? No tecido celular, entre uma célula e outra, ele cria essa capa. E essa capa de gordura, esse cluster, ele simplesmente é como se fosse um vampiro da célula. A tua célula, ela já não funciona com a intensidade, com a potência e com a saúde. E há uma tendência natural quando esse fenômeno ocorre, e isso ocorre em todos vocês aqui, que é o quê? É você ir para uma acidose. Tá? É você ficar numa situação em que as tuas células vão funcionar meia boca. Elas vão estar sempre predispostas a desenvolver doença. Por quê? Porque elas não estão funcionando bem. A quantidade de toxina que fica nessas macromoléculas, a quantidade de radicais livres e até mesmo os minerais das células não conseguem ser absorvidos por ela. Olha que coisa interessante. O problema é que o pH ácido impede o corpo de curar-se de qualquer outro desequilíbrio, pois o meio ácido impede a absorção de vitaminas, minerais e nutrientes. Assim, a energia das células é reduzida e todo o sistema se torna cada vez mais ineficiente. O organismo começa a se arrastar, tá? Para onde isso vai evoluir? Para qualquer tipo de doença, mas tem uma especial. E eu quero dizer para vocês. Câncer não se desenvolve, não surge em ambiente alcalino, ele só surge em ambiente ácido. Todo câncer aparece quando essas clusters, tá? O nível de acidificação das células está muito grande. As células não conseguem funcionar, elas não conseguem absorver os nutrientes. Essas toxinas, essas substâncias ácidas mantêm a acidose ali. E é ali, nessa condição, que começa a desenvolver um câncer. Se eu, por exemplo, chegar na filhinha do Diogo, pegar uma colher, raspar a saliva dela, tá? E ver o pH, vai estar fortemente alcalino. Se eu chegar nele ali, quantos anos você tem, amigo? 57 anos. Colher a mesma saliva, você vai ver que está ligeiramente acidificado. Por quê? Quando nós vamos envelhecendo, o nosso corpo começa a acidificar. O nome disso é entropia. Tende a uma desordem, uma desorganização, a segunda lei da termodinâmica. E câncer, por isso que o número de câncer em pessoas idosas é muito maior do que em criança. Por quê? Porque o meio de cultura onde o câncer se desenvolve é ácido. Nunca, jamais e sob hipótese alguma no meio alcalino. Ele não tem condições porque essas clusters, essas moléculas, elas não vão estar presentes no meio alcalino. Isso é um produto que ocorre quando o seu corpo evolui para uma acidose. O pH do seu corpo começa a baixar. Tá? Você começa a ficar com pH ácido, tá? Essas moléculas, macromoléculas, elas se estruturam e ali elas prendem radicais livres, elas prendem os nutrientes da célula, a célula está alimentada e todo o seu corpo fica funcionando quase que com uma meia boca. O problema do pH ácido, é isso que eu já vi, curar-se, bababá, bababá, bababá. Agora, esse cara é um cara bastante interessante. Chama-se Alex Carrel, tá? Ele ganha o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1912. Como ele ganhou dinheiro com o Prêmio Nobel e ele já era de família abastada, o que ele fez com o Nobel dele? Foi para uma universidade nos Estados Unidos, ele é francês, foi para uma universidade dos Estados Unidos e fez um projeto. Tá? Ele pegou um coração de embrião de frango, colocou dentro de uma substância alcalina e esse coração de frango bateu saudável por 27 anos. Vocês conhecem alguma galinha que durou 27 anos? 27 anos o coração do frango bateu. Agora, ele tinha uma estratégia bastante interessante. A cada 48 horas, ele tirava todo aquele líquido aonde o coração estava ali batendo e colocava um novo líquido com a potencial de alcalinidade, ou seja, em torno de 7,3, 7,4. Durante 27 anos, foi o que durou a pesquisa dele, esse coração bateu de forma saudável e equilibrada. Depois de 27 anos, ele quis fechar a pesquisa. Como é que ele fechou a pesquisa? Ele tirou essa substância, esse líquido alcalino onde o coração ficava e botou uma substância que, por natureza, ela tendia a ser... Botou uma substância normal e não ficou trocando a cada 48 horas. A tendência foi o quê? Foi ir acidificando, acidificando e o coração parou de bater e ele morreu. Ou seja, o que Alex Carrel nos mostra é que a acidificação ela é em potencial destrutivo para a célula viva,
tá? E a alcalinização faz com que ela perpetue, porque ninguém de vocês vira um frango que durou 27 anos, tá? Ele ganhou, parece que um outro Nobel com esse trabalho. Vocês devem estar perguntando, essa frase aqui embaixo não tem nada que ver, né? Foi que quando eu estava pesquisando a vida de Alex Carrel, eu descobri que ele escreveu essa frase. E vocês sabem por que eu deixei ela aí, né? O sentido moral é de grande importância. Quando desaparece de uma nação, toda a estrutura social vai para o colapso, né? Eu deixei essa frase aí por motivos óbvios, né? Nós vivemos no Brasil nesse ano, nessa data, e estamos vendo tudo aí. Não tem nada a ver com o trabalho que nós estamos fazendo. O trabalho que nos interessa de Alex Carrel foi essa capacidade de entender que o meio aquoso alcalino propicia a sobrevida, propicia a condição necessária para as células vivas sobreviverem. No momento em que você permite que esse ambiente alcalino vá acidificando, a vida acaba. Então eu quero dizer para vocês uma coisa bem simples, né? Morremos porque entramos numa entropia ácida. Porque se eu voltar ali, os alimentos que são ácidos, que são alcalinos, vocês vão ver o quanto vocês convivem com um ambiente ácido na hora de se alimentar, na hora de sobreviver, propriamente dito. A questão vivemos, né, num ambiente, nos alimentamos de forma equivocada, errada, usamos alimentos, né, álcool, açúcar, né, a questão do açúcar. Açúcar é uma coisa que surgiu há 300 anos. Quando houve a circunnavegação, descobriram açúcar na Índia, descobriram a mão de obra escrava, começaram a explorar. Açúcar era uma coisa que custava uma fortuna. O corpo humano não necessita, nem nunca necessitou de ingerir açúcar. Açúcar é uma coisa muito mais do desejo humano, do prazer humano, do que propriamente dita. Ou seja, em circunstâncias normais, nos alimentamos de forma equivocada e tendemos a uma acidose, a uma desvitalização das nossas células e temos porta aberta para desenvolver essa e qualquer outro tipo de doença. Mas Papai do Céu é um cara extremamente interessante, né? O que vocês estão vendo aí é simplesmente o espectro solar. Ou seja, é um raio de sol, tá? É um raio de sol. E o raio de sol, ou seja, o espectro solar, ele tem 3 comprimentos de onda, fundamental, tá? Um comprimento de onda é esse aqui, ó, o ultravioleta, corresponde a 3% do raiozinho de sol. Tudo que você está vendo aqui, ó, é o raio de sol, tá? Só que o raio de sol tem ultravioleta, luz visível e infravermelho. Tudo está lá. A natureza é tão linda, a natureza é tão bela, que cada um desses comprimentos de onda tem uma função. Por exemplo, o ultravioleta, né? Tudo bem, é o ultravioleta que queima o teu móvel, que queima o carpete, que dá câncer na gente. Aí você vai perguntar, pô, por que Deus botou isso daí? Também é ultravioleta que impede que o mundo todo evolua para uma quantidade de bactérias, de infecção, porque o ultravioleta é altamente séptico, ele mata micro-organismo. Lembra que a vovó falava, abre a janela do quarto, deixa o sol entrar? É de extrema importância, porque se nós tirarmos o ultravioleta do espectro solar, um cortinho no teu dedo é vir para uma ferida, destrói tudo, porque é fundamental o ultravioleta como um ambiente antisséptico. Ele simplesmente pode perguntar ao Rodrigo, que trabalhou no hospital, a necessidade de pacientes de tomarem o sol, deixar o ultravioleta entrar no ambiente hospitalar para quê? Para fazer uma asepsia. Agora, se o homem vai lá, detona a camada de ozônio, o ultravioleta começa a causar câncer, já é uma outra história. Deus não tem nada com isso. Um outro comprimento de onda do espectro solar é a luz visível. O que é a luz visível? É a luz que, quando o dia amanhece, a gente enxerga, a gente vê. Daqui a pouquinho, quando nós estivermos estudando o ciclo circadiano, ainda hoje vou falar com vocês vão ver que não só o ultravioleta interage no nosso corpo, a luz visível também. Tá? A luz visível não é só para iluminar onde a gente pisa, ela tem uma função tremenda, vocês vão ver aqui numa coisa chamada ciclo circadiano. Tá? Agora, esse aqui embaixo, nós temos no espectro solar 3% de ultravioleta, tem que ser pouco, senão mata muita coisa, e nós temos 42% de luz visível, a luz do dia que ilumina o lugar por onde nós estamos andando.
E sobra esse aqui, ó, o infravermelho, tá? Que é 55%. O infravermelho é calor, tá? Só que, após a Segunda Guerra Mundial, após o trabalho do professor Einstein, do efeito fotoelétrico, porque isso é luz, começou-se a descobrir que o próprio infravermelho, ele tem vários comprimentos de onda. Existe um comprimento de onda no infravermelho, na luz do sol. Quando eu estou falando no espectro solar, na luz visível, na ultravioleta, no infravermelho, eu estou falando do raio solar. Existe uma frequência no espectro do infravermelho que vai entre 4 e 14 microns. Ela ocorre entre 7 horas da manhã e 10 horas da manhã. Esta frequência ficou conhecida com o nome de infravermelho longo. E esse infravermelho longo é a cereja do nosso bolo. Vocês, não sei, algum de vocês devem ter visto isso, que os médicos, né, aquelas que são mães, falam para a criança nascer, dá banhozinho, está com neto agora, dá banhozinho de sol entre 7 e 10 horas da manhã. Botar as crianças para tomar banho de sol entre 7 e 10 horas da manhã. Não só os médicos, não, o pessoal da antiga fala a mesma coisa. Por quê? Por quê? Porque o infravermelho longo, ele é uma coisa extremamente interessante. Ele tem uma frequência de ressonância, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é uma frequência de ressonância. Ele tem uma frequência de ressonância muito próxima da água que está no nosso corpo. E ele entra em ressonância com isso, transferindo o máximo de energia do raio para a célula. E uma transferência de uma energia positiva. Calma que eu vou explicar como isso ocorre detalhadamente. O que importa é que a frequência do infravermelho longo, que ocorre entre 7 da manhã e 10 horas da manhã, é extremamente importante para estimular, para vivificar as nossas células. E demais, para quebrar aqueles clusters, aquelas macromoléculas que surgem nos interpassos entre uma célula e outra, porque aqui está uma célula, aqui está outra célula. No espaço entre duas células é ali que está o cluster, se desenvolvendo e sugando, comendo alimento e jogando detrito dentro da célula e adoecendo a célula. O infravermelho longo, esse raiozinho de sol que vai entre 7 horas e 10 horas da manhã, ele tem uma propriedade bastante interessante. Olha o que ele faz, ó. O infravermelho quebra o cluster, desintoxicando e liberando a entrada de nutrientes necessários para as células, proporcionando uma vida mais saudável. Ou seja, o comprimento de onda, a frequência do raiozinho de sol do infravermelho longo entre 7 e 10 horas da manhã tem a propriedade de quebrar essas macromoléculas, esses clusters, liberando nutrientes para a célula e liberando para que o rim possa eliminar completamente todos aqueles radicais livres e todas aquelas toxinas. O problema quem é que tem condições de todo dia parar, ficar lá no solzinho entre 7 e 10 horas da manhã? Quem é que faz? Porque até 10 horas da manhã, o gap é entre 7 e 10 horas da manhã. Esse tempo é um tempo muito curto, tá? E não é um tempo suficiente para você fazer a terapia que você precisa fazer, tá? Essa é a questão que nós estamos vivendo. Agora, o tal de japonês é uma coisa muito interessante, né? Os caras eles têm uma proximidade muito grande com a medicina tradicional chinesa, eles têm um trabalho muito sério e logo que terminou a Segunda Guerra Mundial, os caras começaram a pesquisar. Né? Claro, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a questão de Hiroshima, Nagasaki, aquilo foi destruído, e eles começaram a se interessar, que tecnologia é essa que destruiu totalmente a nossa Terra, e começaram a pesquisar. E os caras, eles encontraram uma coisa que aí nós começamos a chegar no âmago da questão, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso. O que o cara fez, o japonês fez, né? Ele pegou alumínio, titânio e platina e fundiu a 1000 graus Celsius e desenvolveu essas pastilhazinhas aqui, ó, FIR, né? Que são pastilhas que emanam, irradiam o infravermelho longo, tá? Ela pare o infravermelho longo. Se você pegar um ambiente onde tem essas pastilhas, aquele ambiente, junto com o corpo humano, ele vai estar impregnado da irradiação do infravermelho longo. E não é só entre 7 e 10 horas da manhã, e não precisa estar do lado de fora pegando o sol. O grande lance do japonês foi isso, é pegar alumínio, titânio e platina, fundir a 1000 graus Celsius e desenvolver aquilo que eles chamam de cerâmica biológica, tá? Que é
Algumas pastilhas, né, não dá para comer, não dá para engolir. Obviamente você vai morrer, porque tem alumínio, tem titânio, você vai morrer. Mas essa pastilha ela tem a propriedade de irradiar uma frequência que é a frequência do infravermelho longo. Isso se tornou uma coisa extremamente interessante, como os senhores e as senhoras vão ver daqui a pouco, tá? Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo. Alguém reconhece essa cena aí? Esse é o ano de 1974. Mais especificamente, o dia 4 de março de 1974. E aí, Jaiminho, o que é isso aí? Muito bem. Isso aí foi a inauguração da Ponte Rio-Niterói, no dia 4 de março de 1974. Né? Ali nós temos Médici, toda aquela rapaziada quente, né? Gás, esse negócio todo. Tá? Quem? Andreasa, quem falou? Andreasa, né? Romerito é engenheiro, conhece essa turma toda aí, tá? E Romerito também, tá? Gente, é Romerito para os íntimos, o nome dele é Romero, a esposa dele está ali, é meu amigo, tá? Ele sabe, por uma questão cronológica, um problema que eu tenho, ele tem, o Jaime tem, né? Que nessa época o bicho pegava no Brasil, tá? Era a época do regime militar, tá? E os militares, todas as vezes, se eles fossem inaugurar uma privada na Central, o que tinha? Pum, pum, desfile de soldado, banda tocando, eles faziam um fuzuê danado para marcar a eficiência do regime. Esta obra era a obra mais importante que ocorreu nessa época, tá? A Ponte Rio-Niterói, tá? Uma obra faraônica. Cadê o desfile militar? Cadê os soldados marchando? Acho que o Romero sabe o que é, né? Na inauguração da Ponte Rio-Niterói, ao contrário do marketing do regime, não teve desfile de soldado. Não teve, tá? Por que não teve desfile de soldado? É muito simples. Alguém resolveu medir o som, pegou um gravador e mediu o som. O som, não é a pancada do boot do soldado. Mediu a frequência desse som e falou, ih, rapaz, vai dar ruim. Por quê? Porque a frequência do som do boot no asfalto era uma frequência muito próxima da frequência de ressonância da Ponte Rio-Niterói. Sabe o que podia acontecer? Ela ia se dissolver, ia quebrar, ia cair. Porque ia haver aquilo que nós chamamos de casamento de impedância. Não é o pé do soldado, não é o boot, é o som que o boot emitia, estava muito próximo da frequência de ressonância da ponte. A ponte podia se desfazer. Por dúvidas, o regime teve que engolir e não teve desfile de soldado. Como é que isso funciona? Tá? Aqui, nós temos um corpo, uma coisa qualquer, que tem uma frequência de ressonância. Aqui, nós temos um outro corpo, tá? Se por um acaso a frequência de ressonância, para os curiosos que se quiserem saber, a fórmula é essa daqui, ó, a frequência de ressonância é igual a 1 sobre 2π raiz de LC. L são o fenômeno de indutância, C é o fenômeno de capacitância. Se a frequência de ressonância desse corpo 1 aqui for próxima ou igual à frequência de ressonância desse corpo aqui, a transmissão vai dar o que nós chamamos de casamento de impedância, tá? Z de 1 vai ser igual a Z de 2, ou seja, toda a energia que está aqui, na sua totalidade, é transferida para cá e toda a energia que está transferida para cá. Quando se dá o casamento de impedância, quando dois corpos vivam na mesma frequência, se dá aquilo que nós chamamos de ressonância magnética. E toda a energia que está num ponto é transferida para o outro ponto, tá? Sabe o que acontece? A frequência do infravermelho longo, tá? Ela é exatamente próxima da frequência do líquido das nossas células do nosso corpo. O que significa que quando o infravermelho longo irradia a sua frequência, o seu sinal, as nossas células ficam excitadas por isso, e eles começam a trocar energia numa intensidade máxima porque se deu um casamento de impedância.
Toda a energia do infravermelho longo, ela vai para nossas células. E ao chegar nas nossas células, ela começa a botar as nossas células para vibrar e vai acontecer uma coisa bem interessante. Muito bem. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês mais ou menos do que acontece. Isso aqui, ó, tá? É a pastilha, o FIR, onde tem alumínio, titânio, platina, onde se produz a 1000 graus uma pastilha em biocerâmica que produz o infravermelho longo, que irradia o infravermelho longo, tá? Aqui nós vamos dizer que está o corpo humano, um corpo ali, sobre essa pastilha. Vamos ver na animação o que ocorre. Olha só, o corpo começa a emitir calor, porque o corpo emite calor. Excita, ressona na frequência do infravermelho longo. Olha o que acontece com a pastilha, ela começa a emitir o sinal do infravermelho longo. Ele atinge as suas células, provocando a destruição dos clusters e energizando, vitalizando o funcionamento das suas células, fazendo com que a célula funcione com mais intensidade. Vou repetir para vocês, tá? Olha lá, o corpo, à noite você perde calor, você começa a liberar calor, a temperatura do corpo baixa à noite, então você começa a irradiar calor. Se o teu corpo estiver próximo dessa pastilha, ele excita, porque a frequência do calor do corpo, da célula do corpo, é próxima. Então a pastilha começa a irradiar e esse infravermelho longo atinge as células do corpo, quebrando aqueles clusters, aquelas macromoléculas, que é a desgraça da célula do corpo, mas ele faz muito mais do que isso. Ele estimula a circulação sanguínea, ele fomenta o funcionamento da célula. A coisa é mais ou menos assim, quer ver? Ó? Aqui nós temos o cluster, né? Lembre-se que essa macromolécula, ela fica nos espaços entre uma célula e outra, e lembra que isso aqui, aqui estão radicais livres, aqui está a substância edificante, aqui está os dejetos da célula. Agora, sabe o que é isso aqui? Essa parte branca aqui, ó, gordura. Atenção, quando você vai se acidificando, a gordura, o corpo começa a produzir gordura para envolver essa macrocélula, e aí você engorda. E o infravermelho longo propicia a você ter perda de peso. Vamos ver o que acontece com essa macromolécula, esse cluster, quando ele fica sob o efeito do infravermelho longo. Olha lá, o infravermelho longo indo, pum, explodiu o cluster. Porque ressonou, né, liberando nutrientes, sais minerais e jogando na corrente sanguínea, tá, todo aquele material tóxico, acidificante que vai ser liberado pelo rim, tá? Ou seja, quando há a ressonância magnética entre a radiação do infravermelho longo e a vibração da célula, quebra essa macromolécula. Ao quebrar essa macromolécula, as substâncias tóxicas são liberadas pelo rins, pelo pulmão, pelo gás, tudo é liberado. E as substâncias nutritivas ficam na célula, revitalizando a célula, dando vida para a célula. Vejam como essa tecnologia, ela tem a propriedade de literalmente libertar as suas células do sofrimento e energizá-la, dar vida para ela. Eu ficaria aqui o dia todo mostrando para vocês tudo que o comprimento de onda de 4 a 14 micro do infravermelho longo faz com o corpo humano. E, novamente, vocês podem estar pensando assim, pô, mas como é que ninguém fala nisso? Porque não há interesse. Não há interesse. Não dá dinheiro, tá? A tomografia computadorizada, a ressonância magnética dá o modelo, o esquema de manutenção da saúde, de manutenção da doença, porque o nosso modelo biomédico, ele trabalha para a manutenção da doença, ele não faz prospecção de saúde, ele não está interessado nisso. Eu vou mostrar para vocês aqui, e antes que nego, será que é isso? Eu quero dizer que cada coisa que vai aparecer aqui como resultado positivo da irradiação do infravermelho longo é fato, é fato. Eu quero dizer para vocês que do alto dos meus 56 anos, muito mais do que isso, do compromisso profissional que eu tenho, porque aqui estão meus alunos, minhas alunas de psicologia, aqui tem analisandos meus, aqui tem amigos meus. Eu não posso falar de uma coisa se ela não estiver respaldada num teste, e eu fiz. Eu usei o infravermelho longo por um período de tempo. Eu tenho um corte nesse meu braço aqui, ó,
que eu sou descendente de negro. A minha avó era negra, tá? Que tinha um queloide, que era a coisa mais feia, mais horrível. Eu tinha vergonha de usar manga curta, tá? Eu e minha esposa estivemos conversando. Depois de que eu comecei a usar o infravermelho longo, simplesmente o queloide desapareceu. Eu não estou falando de uma coisa para vocês que eu li nos livros, que eu fui na internet e pesquisei. Aliás, não gosto de fazer, eu gosto de livro, não gosto de pesquisa na internet. Eu estou falando de uma coisa que eu experimentei no meu corpo, em mim, e vi os efeitos. Não colocaria a minha cara e o meu nome aqui para falar de coisa que eu não tiver. Eu poderia ter pesquisado, estudado, tinha uma sustentação acadêmica, poderia falar à vontade. Não fiquei satisfeito. Experimentei, vivenciei na minha vida. Do alto dos meus 56 anos, um pai que morreu diabético, um avô que morreu diabético, tá? Uma mãe que é diabética. Obviamente que a diabetes é um demônio que vive o tempo todo me catucando, tá? E todos os sintomas que eu tinha, literalmente, eu não os sinto mais. Posso morrer amanhã, mas não os sinto mais. Estava conversando com um amigo meu, com o Jaime, dizendo o quanto, e coisas que eu não percebo, que eu não dou conta. Por isso, quando eu mostrar aqui para vocês agora a eficácia no corpo que esse infravermelho longo faz, olha lá, ó, estimula a circulação sanguínea. Nutre o oxigênio e hidrata a pele, dando mais vitalidade. Acelera a eliminação de toxinas e metais pesados, vocês já viram aí. Estimula a síntese de colágeno e elastina, melhorando o tônus e a elasticidade da pele, estimulando a revolução celular, atenuando os sinais de envelhecimento. É fato. Auxilia no tratamento da celulite, gordura localizada e obesidade. Atenua estrias, melhora a aparência do queloide, foi o que eu vi em mim. Efeito analgesia, endorfina, promovendo o alívio das dores. Eu acordava mais cansado do que qualquer outra coisa. Hoje eu já acordo com mais disposição. Produz superóxido de dismutase, um antirradical livre, diminui a viscosidade do sangue, né? Melhora a flexibilidade muscular, melhora a vitalidade e a disposição como um todo. Aceleração da cicatrização, eu vi isso também, tá? Reduz o ácido láctico, produz um bem-estar geral. Senhores, como eu disse para vocês, eu poderia, pelos estudos, pelas pesquisas sérias que eu fiz, falar sobre tudo isso, mas eu não fiz isso sozinho. Eu experimentei em mim, eu experimentei na minha esposa, tá? Minha mulher ia dormir com uma azia, né? Ela tinha um fogo interior, mas não era sexual, não, é gastrite mesmo. Quem dera, né, pô? Mas era uma gastrite, uma azia descomunal, tá? Nós experimentamos com ela também e essa gastrite desapareceu. Isso não é nenhuma panaceia, não é nenhum milagre, tá? Por isso que eu estou aqui detalhadamente tentando mostrar a vocês a base teórica onde isso tudo se sustenta. Muito bem. Passei esse tempo com vocês aqui mostrando ingerências biológicas, médicas. Sou profissional de saúde, tá? Sou psicólogo, tá? Obviamente, quando você faz psicologia, você tem que estudar muita biologia, muita coisa do sistema nervoso, etc, etc. E as primeiras coisas que eu queria mostrar são essas ingerências biomédicas, para vocês verem o quanto é sério. Mas, para um psicólogo, o psicólogo a palavra psique, que gerou, psicologia, psique quer dizer alma, logia quer dizer estudo, psicologia quer dizer o estudo da alma. É o que eu falo para as minhas alunas. Vocês vão lidar com a alma, sejam psicólogos da alma. Tá? E até agora eu estava atuando fora do meu métier, mostrando as benesses do infravermelho longo, da irradiação do infravermelho longo, fora do meu métier, no mundo onde eu circunambulo, mas não é o meu mundo. E eu queria agora trazer vocês para o meu mundo, aonde eu posso falar com propriedade. Vou apresentar para vocês um texto grego, um texto de 4.000 anos, um texto mitológico, que a mitologia grega, principalmente para o psicólogo junguiano, ela é muito cara, é a nossa Bíblia, né? E vou tentar traduzir um texto grego, né? Ele está em português, mas tem algumas coisas que vai ser difícil de vocês entenderem, porque aí eu vou querer mostrar para vocês um pouco do meu mundo, porque vocês no senso comum
tem uma visão, tudo que eu falei agora de célula, a maioria das pessoas sabe o que é acidose, coisa e tal. Agora nós vamos entrar num mundo que é um mundo exclusivo do psicólogo, tá? Um mundo que vocês não imaginam que tenha ingerência com a saúde física e mental de vocês. Vamos ao texto milenar que é muito caro a um psicólogo. Thanatos, irmã de Hipnos, lembra-nos de que a própria vida, sem a ajuda de Morfeu, não se consegue manter. Vou traduzir para vocês. Primeira palavra, Thanatos. Traduzindo, a morte. Thanatos, para os gregos, era o deus da morte. Hipnos, traduzindo, o sono. Morfeu, não é aquele do Matrix não, tá? Morfeu é igual a o sonho. Agora sim a gente pode traduzir, tá? A morte, irmã do sono, lembra-nos de que a própria vida, atenção, a própria vida, sem a ajuda do sonho, não se consegue manter. Moral da história, é preciso sonhar, sonhar é preciso. Ao dormir, você precisa sonhar, porque sonhar é importante para a sobrevivência da vida, das células do seu corpo. Como é que você podia imaginar isso? Tá? Sonhar é importante para a sobrevivência das células do seu corpo, para a sua vida se manter. Olha só, eu vivo dizendo isso para os meus pacientes, até mesmo as minhas alunas, mas se perde porque as pessoas não têm noção e eu não consigo convencê-las, tá? Do quanto é importante o sonho quando você dorme. O quanto é importante o sonho. Como é importante sonhar. Não só para o corpo físico, mas para a alma. O sonho é o que há de mais importante na sua vida, tá? O sonho é o que há de mais importante. Você pode ficar sem comer por um período de tempo. Você pode ficar sem beber água por um período de tempo. Agora, se você não sonhar, você vai esquizofrenizar. É condição sine qua non. Ah, Hélio, peraí, eu conheço o cara que fica 2 dias sem dormir, sonha de olhos abertos, acordado, e o sonho está acontecendo. Não dá para ficar sem sonhar. Eu não estou falando aquele sonho devaneio, não. Estou falando sonho mesmo, aquele que você tem de noite quando está dormindo. O cara pode ficar sem comer por um período de tempo, pode ficar sem beber água por um período de tempo, mas ele não consegue ficar sem sonhar por mais de 24 horas. Ah, mas eu conheço um cara que ficou 2 dias sem dormir, já está provado. Motorista de caminhão, dirigindo o carro, arrebitado e sonhando. Tá? Por quê? É condição sine qua non. Olha lá, ó. A morte, irmã do sono, lembra-nos de que a própria vida, sem a ajuda do sonho, não se consegue manter. Não se consegue manter a vida sem o sonho. E eu estou falando apenas sobre o aspecto fisiológico. Ah, mas esse negócio desses gregos malucos, né? Naquela época, né? Aqueles gregos eram doidos. Então tá, tem mais um cara poderoso aí, ó. Chama-se William Shakespeare. Somos feitos da mesma matéria que nossos sonhos. William Shakespeare. Um gênio, um semideus. Somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. Posso dizer uma coisa para você, Romerita? Sua esposa, seu filho, Romário, seu trabalho, nada disso é mais importante do que os sonhos que você produz à noite. Não é. Tá maluco? A esposa dele, o filho dele, não é. Os sonhos que ele produz à noite, na verdade, é um diálogo entre, e isso os psicólogos junguianos descobriram, entre uma instância da alma, que nós chamamos de inconsciente, tá? Com uma outra instância que nós chamamos de ego, propriamente dita. O ego é Romero, pai, esposo, engenheiro, tá? O inconsciente de Romero é uma instância, porque se é inconsciente, ele não tem consciência, né? Que está a priori da existência do ego. Todas as noites,
Quando Romero... Aqui é a área da consciência, tá? Consciência. Todas as noites, quando o Romero vai dormir, o que acontece? Essa área de consciência se esvazia, ela fica pequenininha. E aí o inconsciente aproveita para jogar informações para direcionar a vida do Romero. Isso se chama sonhar. Todos os profetas de Israel falavam com Deus como? Através dos sonhos. Todos os profetas de Israel falavam com Deus através dos sonhos. E quando Romero dorme, que ele sonha, é essa instância inconsciente que, olha, com muita facilidade, eu apago aqui, ó, e coloco aqui, ó, God, Deus, tá? Na falta de compreender, eu coloco aqui, ó, Deus, tá? Dr. Jung, depois de 60 anos de clínica, ele disse que a única coisa que ele nunca conheceu foi o verdadeiro ateu. O cara diz, eu sou ateu, graças a Deus não acredito em religião nenhuma. Por quê? Porque o Dr. Jung descobriu o seguinte, existe uma função psíquica chamada função transcendente, que é justamente isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá? A comunicação entre essa instância inconsciente e o ego Romero propriamente dito. Se essa função não ocorrer, Romero morre. E aí, era preciso se religar Romero e essa instância inconsciente. A palavra religar veio do grade radical grego, que era relege, que em latim virou religion e em português virou religião. Ou seja, o que é as religiões? É uma percepção, é um sentimento daqueles homens que estavam lá nas cavernas, de entrar em contato com uma outra instância, de fazer a sua função transcendente, de se religar a essa instância divina. Construímos símbolos e com os símbolos construímos as nossas religiões. Isso não diminui nada a religião, tá? Estou apenas dando uma visão filosófica e psicológica de como isso se desenvolveu. O problema, meus amigos, e essa parte alguns de vocês não vão gostar, é que se tem uma coisa que a pós-modernidade está nos mostrando, é que as religiões, o mito religioso, ele já não se sustenta mais, ele já não se mantém. A religião, que o Dr. Jung dizia que é muito importante que o paciente tenha religião. Por quê? Para ele seguir determinada religião? Não, para que ele possa fazer esse religare, entrar em contato. Somente o sonho não é o suficiente, é preciso fazer isso acordado. E as religiões nos propiciam esse mecanismo de se religar. Só que está acontecendo uma coisa triste na pós-modernidade. O mito cristão, as religiões não se sustentam mais. Sexta-feira da Paixão, não sei se Romerito lembra disso, mas o Jaime lembra. Família tradicional portuguesa, católica, ele lembra. Tá? Na Sexta-feira da Paixão, não se penteava o cabelo. Botava uma toalha de frente do espelho, não se tomava banho, não se arrumava a casa. Sabe por quê? Seu Deus morreu. Jesus esteve no Calvário e havia um sentimento de dor e sofrimento dos cristãos para com aquilo que aconteceu. Hoje, Sexta-feira da Paixão, o nego está emburacando no bacalhau, está enchendo a cara e no domingo tem aquela churrascada e coisa e tal. Ou seja, o mito, verdadeiramente, vamos ser honestos, ele já não se sustenta mais. Não fazemos religião como os nossos pais e os nossos avós faziam. A religião dos nossos pais e dos nossos avós nos permitiria essa função transcendente, esse religar, ela era saudável. Hoje, a gente já tem isso muito pouco, salvo meia dúzia de pessoas, para ser honesto de falar, meu amigo Flávio, minha comadre, são pessoas que ainda têm esse processo aqui. Mas, no geral, isso aqui se perdeu para a humanidade. No mundo de net, internet e Bernadette, não há espaço para a fé fazer o trabalho de remover as montanhas. Por isso que é extremamente importante sonhar, dormir e produzir sonhos, que é uma forma de você entrar em contato com essa instância. Eu repito isso dia e noite para os meus pacientes, para minhas alunas, mas parece que as pessoas não conseguem. É impressionante, quando o paciente conta 2, 3 sonhos, o tratamento, e o cara vai embora. Quando o cara começa a recalcar, aí outra coisa também, mas aí não ia dar para mim, eu nunca sonho. Deixa eu falar uma coisa para você, o laboratório do sono, tá? Naquela universidade dos Estados Unidos,
ele provou que, no mínimo, toda noite, vocês produzem 4 sonhos. No mínimo, na pior das hipóteses, são 4 sonhos por noite. Ah, mas eu não me lembro. Por que eu não me lembro? É muito simples, tá? São vários fatores. Um deles é que as pessoas pensam que dormir é perder a consciência, né? Capotam, né? Tem um analisando meu, que ele está aqui, que ele diz, doutor, o negócio é o seguinte, ó, eu tomo vinhozinho, capoto, só acordo no outro dia. Dormir não é perder a consciência. Dormir é levar a consciência para um outro nível de vínculo. Isso é que é dormir bem. Capotar não é dormir bem. No outro dia o cara acorda mais cansado do que quando foi dormir. Capotar não é dormir bem. Dormir não é perder a consciência. Não é. Dormir é levar a consciência para um outro nível de vínculo para que toda essa fenomenologia ocorra e te traga não só a saúde física, mas fundamentalmente a saúde mental. Estamos fazendo tudo errado. Estamos vivendo de forma errada, tá? Eu vou mostrar para vocês os equívocos agora que a gente anda cometendo por aí, no que diz respeito a viver e a fazer, né? Existe uma coisa chamada ciclo circadiano, tá? Que é um ciclo que ocorre na natureza e que seu corpo, ele ocorre no céu, e que seu corpo está ligado a ele, tá? Por exemplo, você está dormindo a noite toda, e aí começa a dar 6 horas da manhã, o sol começa a sair, a luz do sol começa a sair, mesmo dormindo, mesmo fechada, as suas retinas, os bastonetes da sua retina, percebe que a luz está presente. E aí ele começa a segregar uma substância chamada cortisol. O cortisol é que vai te levanta, acorda. A primeira bomba de cortisol ocorre entre 6 e 8 horas da manhã. Aí, amigo, acorda! Acorda, sabe por quê? Você tem que acordar e comer para que a tua suprarrenal produza mais cortisol para te manter acordado o dia todo. Então, amigo, gostando ou não, o teu corpo, você tem que despertar entre 6 e 8 horas. Ah, doutor, não, comigo não, porque meu organismo é diferente. Eu só consigo funcionar às 10 horas da manhã. É diferente. Você não é diferente, você está doente. Deus não fez um modelo de funcionamento para você, você está doente. Sabe por quê? Porque você tem que acordar entre 6 e 8 horas da manhã. Porque a bomba de cortisol ocorre nesse período. E aí você tem que acordar e comer, e coma bem. Como diria a medicina tradicional chinesa, tá? Tomar café da manhã como rei, almoçar como príncipe e jantar como mendigo. À noite não é hora de comer, né? Quando o nosso corpo estava sendo desenvolvido, quando escurecia, a gente tinha que entrar para a caverna, tá? Porque o tigre dente de sabre estava lá fora. A gente entrava na caverna quando escurecia e dormia. Então, entre 6 horas da manhã, 6 horas da noite, o baço não funcionava fazendo digestão. Ele foi desenvolvido para não funcionar à noite. Aí você quer botar o baço para comer uma feijoada às 9 horas da noite. Você precisa despertar entre 6 e 8 horas. Saia da cama. Saia da cama, acorde, vá comer e vai alimentar a suprarrenal porque ela tem que produzir cortisol para você ficar acordado o resto do dia. E você fala, não, meu organismo é diferente, tem uma forma diferente de funcionar. Eu vou dormir 3 horas da manhã, só consigo acordar meio-dia, não tem nada diferente, você é doente e você vai pagar um preço por isso. Você fatalmente morrerá por uma consequência disso. Você não é diferente de ninguém, você está doente. Ah, mas eu faço isso a vida toda, ok. Vai viver menos e vai adoecer mais. O que importa é que o cortisol vai ser liberado, tá? Lá pelo meio-dia, mais ou menos, você come, tá? E aí os espanhóis tinham razão, né? Faça a porra da siesta. Se puder, se der, faça. Por quê? Porque o corpo fala assim, irmão, olha só, o negócio é o seguinte, você comeu muita proteína, eu tenho que digerir essa porra toda aí. Então faz assim, dá uma colher aí, vai dormir um pouquinho, tira um bercinho de uns 40 minutos, que é importante, não estou dizendo que você vai morrer se você não fizer isso, mas é importante, porque aí ele vai produzir mais cortisol para que a curva de cortisol te sustente pelo resto do dia.
Você fala, não, mas olha só, eu assim, às vezes me dá um sono, eu vou lá e tomo um cafezinho. O que é o cafezinho? Você joga a cafeína no corpo, a cafeína vai lá na tua suprarrenal e pá, vambora! Produz, aí sai o cortisol. Não é a cafeína que te acorda. Ela dá uma injeção na suprarrenal e sai o cortisol. Isso é a mesma coisa que você pegar um carro que o motor tá batendo, a biela tá batendo, ligar o botão do turbo e acelerar. Vai queimar o motor. E você diz que não, meu corpo é diferente. Seu corpo não é diferente. Você está doente, tá? O que importa é que lá pelas 4 horas você sente aquele cansaço característico. Por quê? Porque o cortisol, a curva de cortisol, ela começa a cair. Por quê? Porque está acontecendo uma coisa bastante interessante. O dia está... Veja como é bonito. Veja, lembra que eu falei para vocês que a luz visível, ela tinha uma importância. Eu voltei para você, a ultravioleta, mata os micróbios, o infravermelho, tem infravermelho. Olha a luz visível aí. Porque quando a luz começa a apagar, os teus olhos, percebendo a ausência de luz, eles começam a transformar a serotonina numa coisa chamada melatonina. Que é isso aqui, ó, a melatonina, tá? Quando a luz começa a surgir, a ordem que o cérebro dá é produza cortisol, tá? Tá na hora dele acordar e correr atrás. Quando a luz começa a apagar, tá? Essa produção de melatonina começa a vir. E você começa a ter aquele, né, meio cansadinho e coisa e tal, né? E a última bomba de melatonina é num período entre 8 e 10 horas da noite. Atenção. Você não pode ficar acordado depois de 10 horas da noite. Ah, mas o meu corpo é diferente. Eu só vou dormir. Você está doente. Por quê? Você vai ver o seguinte, ó, até 10 horas você dorme. 11 horas você não consegue mais dormir. Por quê? Porque a bomba de melatonina já diminuiu. É mais difícil dormir 11 horas. Por quê? Porque já não tem mais a bomba de melatonina. Tá? E eu disse para vocês que a melatonina é um hormônio, é uma química, que é um subproduto da serotonina, que o que desencadeia o desenvolvimento, a transformação de serotonina em melatonina é o quê? A ausência da luz. E aí o que você faz? Você chega em casa e pega aquele poderoso iPad e fica na cama, aquela luz no teu olho, batendo no teu olho. Você pega aquele fone e depois fala, pô, não tô com insônia, não tô conseguindo dormir. É ou não é, né, Rodrigo? A luz direto no teu olho, dando a seguinte ordem pro teu olho, ó, não produza melatonina, produza cortisol. E o cara acorda. E tem dificuldade de dormir. Eu tenho uma amiga que tá aqui, que é uma amiga, irmã. Eu falo porque ela é minha irmã. Ela vai pra minha casa, ela fica lá, e num determinado momento ela fuma o cigarrinho dela, eu gosto de fumar o meu charuto. Aí a gente vai pra minha varanda, coisa e tal. Aí eu apago todas as luzes. Aí, Hélio, poxa, tudo escuro aqui, que coisa e tal. Tem que ser escuro. À noite o teu quarto tem que ficar todo escuro. Por quê? Porque você precisa produzir melatonina. E a luz do teu iPad, a luz do teu computador, a luz do teu celular, diz pro teu cérebro assim, ó, nada de melatonina, mais cortisol. E você quer dormir. E você quer dormir. Como é que você vai dormir assim? Quer ver uma outra coisa? Felipe, qual o esporte que você pratica? E quando é que você joga futebol? À noite. Qual é o problema disso? Se ele fizesse musculação, sem problema, tá? Mas qualquer esporte competitivo, atenção, qualquer esporte competitivo gera epinefrina, adrenalina, noradrenalina, e o cara chega em casa chocado. Ou seja, a adrenalina demora 6 horas para sair da corrente sanguínea. Se você joga futebol à noite, você jogou adrenalina, é um esporte competitivo. Você fica tomado naquilo, tá? Não só esporte, não tem... Olha só, eu preciso que você diga para vocês que eu sou um profissional. Eu não posso falar abobrinha para vocês. Tudo que eu falar tem que estar sustentado numa pesquisa científica, está provados. Determinados filmes, como filme de terror, de filme de muita ação e coisa e tal, drama pesado, tira o sono. Por quê? Porque o teu corpo não sabe que aquela emoção é de brincadeira. Que o corpo está enganado. Ele pensa, é verdade, tem que matar aquele filho da puta. Ó, a adrenalina foi pro corpo, tá? E aí como é que você vai dormir? Como é que você vai dormir? Como é que você vai dormir com aquele iPad nojento na tua cara? Você está no Facebook, né? No Facebook, ali, não estou vendo os meus e-mails, né? Ali, aquela luz batendo no teu olho, você não dorme. Se você não tem melatonina, você não dorme.
tá? E aí você diz, não, o meu corpo, o seu corpo, porque eu quero que vocês entendam que você não tem um corpo diferente. Isso que eu estou falando para vocês foram mais de 3.000 anos de estudo do ciclo circadiano, ou seja, é assim que o corpo, foi assim que ele foi desenvolvido. Foi assim que ele foi desenvolvido. Todo esse ciclo hormonal está ligado com o céu, com tudo. Foi assim que nós fomos desenvolvidos, tá? Agora, preste atenção numa coisa. Não só esse problema que nós temos. Lembra daquelas clusters, daquelas células, tá? E a pessoa fala assim, Hélio, olha, não dá porque, ó, você diz que eu sonho, mas eu nunca consigo lembrar dos meus sonhos. Dois são os motivos, tá? Quando você sonha, é uma informação que está vindo do inconsciente para o seu ego dizendo, Rodrigo, tu tá fazendo merda, Rodrigo. Muda essa perspectiva, porque o sonho, sabe o que é? O sonho é isso aqui, ó. A consciência tem uma unilateralidade, ela só consegue ver no aqui e agora. O inconsciente é tudo. Quando você sonha, o sonho, o Dr. Jung dizia, tem um movimento compensatório, ó. Ele faz isso, ó, bota você para olhar aspectos que você não está vendo, tá? Só que o que acontece é o seguinte, ó, o que o inconsciente, o que esse aqui, ó, está dizendo para o Rodrigo, ele não suporta. Ele não quer saber, ele não quer isso, ele não gosta. Então o que ele faz? Ele recalca o sonho. Logo que ele acorda, ele trata de esquecer o sonho. Porque mesmo sem um analista, fala assim, mas peraí, então quer dizer que Deus fez o mundo para os psicólogos? Não. Mesmo sem um analista, quando você lida com o seu próprio sonho, você entende a essência, a mensagem, e inconscientemente você muda a sua atitude. Por quê? Porque a função transcendente está funcionando, tá? Mas o que acontece? Na maioria das vezes, o que Deus está dizendo para você, nisso aqui, é o seguinte, abandona essa amante. Ela vai destruir a sua vida e você não quer largar, porque o negócio é bom. O que você faz? Você recalca. E ao recalcar, você não se lembra do sonho. Agora, infelizmente, não é só isso. Lembra daquele cluster? Aquelas macromoléculas envolvidas em gordura que estão nas células, para que você... É aquilo que eu falei, né? Dormir não é perder a consciência. Dormir é levar a consciência para um outro nível de vínculo, tá? Se você capota, você não dormiu, você perdeu a consciência, tá? Nesse outro nível de vínculo, os sonhos se produzem, mas para que você lembre dos sonhos, é preciso que haja alguma atividade neuronal, as chamadas ondas tetas, tá? Em que alguma parte do cérebro tem sinapse para registrar, mesmo que superficialmente, essas informações. Como é que as suas células vão funcionar, vão fazer isso, se elas estão lutando para sobreviver? E, obviamente, você não vai lembrar do sonho. Aliás, com aquelas macromoléculas, com o organismo com acidose, você não lembra de sonho nenhum, não lembra de nada. As tuas células estão lutando para poder se nutrir, sobreviver. Então, obviamente, o infravermelho longo vai proporcionar a você um sono reparador, aonde você vai dormir mais profundamente, aonde as ondas tetas vai atuar, você vai produzir um material onírico intenso e o que é melhor, se você não tiver o recalque daquele que eu mostrei, a possibilidade de você lembrar e elaborar sozinho esses sonhos, mesmo inconscientemente você elabora, quantas e quantas vezes você está andando pela tua vida, caraca, eu sonhei com esse negócio, quantas vezes? Se eu pedir para algum dizer aqui, quem disser aqui, nunca aconteceu isso comigo, nenhum vai levantar a mão, porque todos vocês vivenciaram essa situação. E isso talvez tenha sido muito importante para as decisões que vocês foram tomar. Por quê? Porque essa função transcendente, esse religare, conforme eu disse, é mais importante do que a esposa do Romero, é mais importante do que o filho do Romero, é mais importante do que o trabalho do Romero. Isso é ele em contato com Deus, provocando a evolução espiritual dele. O que a gente faz? A gente abandona tudo isso, tá? A gente quer acordar às 11 horas, meu corpo é assim mesmo, ontem eu fui coisa e tal, e esquece que o céu, o sol, a lua, o escuro, o claro, tudo isso foi fundamental no desenvolvimento dos nossos corpos. Por que o baço não funciona à noite e eu não posso comer? Porque à noite nós entrávamos na caverna, porque tinha um tal de tigre dente de sabre, que se nós dessemos mole lá fora, a gente ia virar a janta dele. E a gente ia dormir muito cedo, e a última refeição que a gente fazia ainda estava com um dia claro. E o baço não está preparado para digerir
esse material durante o período de sono, não é o trabalho dele. Por isso que você tem que tomar café da manhã como rei, almoçar como príncipe e comer, jantar como mendigo. Isso não está aí à toa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, um dia eu perguntei ao meu daimon, por que nós não somos médicos? A gente gosta tanto de curar pessoas, tá? E ele respondeu para mim, porque a gente não acredita nisso. Senhores, os médicos são os representantes de Deus na Terra. Eu tenho muito respeito. Mas eles estão acorrentados a um modelo mecanicista, reducionista, que não tem interesse nenhum em saúde e em curar. Em sim fazer manutenção da doença. E olha, eu estou falando isso com muita propriedade. Nós estamos aqui com um distribuidor de medicamentos, nós estamos aqui com uma representante de laboratório, e eu falo isso com muita propriedade. É preciso que vocês comecem a tomar consciência, porque, eu não sei, vocês pensam que tudo isso que está acontecendo lá no nosso país, Brasília, você acha que com democracia vocês vão mudar isso? Vocês não vão mudar nada, vocês vão mudar isso quando vocês começarem a mudar interiormente a maneira pela qual você anda no mundo, quando você fizer a sua reforma íntima, e a reforma íntima começa aqui, ó, quando você começa a cuidar do templo do seu espírito, que é o seu corpo. O que se propõe aqui, por que o nome da palestra é Medicina Vibracional? É que vocês comecem a tomar consciência de um outro modelo, porque tudo que está aí não está resolvendo o nosso problema. Como diria o Roberto Cara, é ilegal, é imoral, é engorda. Tá? Nada, o que nós estamos vivendo é uma ruptura de um paradigma. O modelo que está aí não resolve nada. Outro dia estava andando com meu amigo Romero e estávamos com outro amigo em comum e surgiu uma questão de discutir, fulano vai ser preso, eu percebi que o Romerito começou a ficar quieto, segurando o cavalo, coisa e tal. Eu falei, pô, Romero não está gostando da conversa. Depois, particularmente, ele falou assim, eu não aguento mais esse assunto, eu não quero mais saber disso, eu quero seguir esse sentimento do Romero, é um sentimento que está no coração de cada um de vocês, vocês não aguentam mais, vocês não suportam mais essa situação, vocês já sabem que não tem jeito. Não tem solução. O que é que nós vamos fazer? É começarmos a estruturar um outro paradigma. Vamos começar com a nossa vida, com o nosso testemunho individual. Vamos ser nós mesmos. Vamos começar a mudar a maneira pela qual andamos pelo mundo. E mudamos isso como? Da maneira que cuidamos da nossa saúde, alimentação funcional e uma série de outras coisas. Vir aqui, por que eu chamei as pessoas para virem aqui? Meus alunos, minhas alunas, meus pacientes, meus amigos. Para quê? Para que vocês vejam como é preciso repensar tudo, a maneira com que a gente vive nesse mundo, a maneira com que a gente anda nesse mundo. Porque a qualquer hora, tá, novos, velhos, tá, evoluímos para Thanatos, né? Evoluímos para a morte. E eu fico pensando, o sentimento que impera, às vezes eu tenho esse tipo de paranoia, eu fico pensando, como é que vai ser se eu tiver de ir, por exemplo, no velório do Felipe? Eu olhar o Felipe lá dentro do caixão, que sentimento eu vou ter olhando aquele corpo? Será que eu vou conseguir distinguir que aquilo ali não é mais o Felipe? Ou se aquilo ali é o Felipe? Porque o corpo, esse de que estamos... Olha só, eu sou um profissional da alma e gastei 70% do meu tempo falando do corpo. Por quê? Porque a alma está depositada sobre esse corpo. E nós temos que ter um pouco mais de respeito com esse corpo. Não podemos mais nos enganar. Não, meu corpo é diferente. Você não é diferente, você está doente. E, consequentemente, vai pagar o preço pela sua doença comportamental. O corpo é uma coisa muito séria. Eu demorei muito como psicólogo para entender isso, tá? Mas não foi a psicologia que me mostrou isso, tá? Quem me mostrou a síntese sobre o corpo foi um poeta chamado Augusto dos Anjos. Tá? Um dos poetas mais controversos que eu já conheci. Né? Naturalmente, quando Augusto dos Anjos estava olhando para um cadáver, tá? Ele começou a fazer algumas reflexões. Né? Ele, olhando para um cadáver, escreveu assim: há um mistério guardado na intangível intimidade da matéria morta. Sinto o meu ser, é um sopro incognoscível, que a ventesma voraz, cérebro incrível, meu cérebro entre espasmos quase aborta. Deve ser a maldita linha torta dos raciocínios próprios ao meu nível. Exijo a luz, proclamo, é o meu direito. E a luz branda de dentro do meu peito. Ó verme do saber, cala o teu grito, abra os olhos ao mal que ainda consome o teu coração, esquadre sem nome. E só assim poderás galgar o infinito.
Muita paz para vocês, muito obrigado pela atenção, viu?